Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo vivo? Tudo bem. Então eu creio que nós devemos sempre mostrar que somos o povo mais feliz da terra. Porque a felicidade está no que você tem recebido. Recebido de Deus. Isso te traz segurança e traz felicidade. Estamos vivendo em um tempo de muitas contradições. A fé de muitos está insegura. Não sabem no que creem. E muitas vezes o que creem sempre combate a própria Bíblia. É uma fé errada. O pior de tudo é a fé errada. Bom, vamos fazer aqui uma leitura. Eu quero ler o mesmo que sempre estamos lendo também nesses dias. 1 aos Tessalonicenses 4, do verso 16. Vamos a esta leitura. Tem muito o que falar de arrebatamento. Parece que não acaba também. 4,16 de 1 aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pai Celestial, pedimos que Sua palavra possa encontrar guarida em cada coração. Que nós possamos receber o que o Senhor tem prometido dar. E não nos enganarmos com a sua promessa. Devemos aceitar sua promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Estaremos sempre com o Senhor. Quase não representa muito um título da mensagem, mas falando de rápido, após o arrebatamento, vamos estar sempre com o Senhor. Isso é só para ver a sequência daquilo que a promessa de Deus é feita. Primeiro vinha o Elias, Malaquias 4, convertendo os corações dos filhos, só dos filhos, dos bastardos não, só dos filhos. Apocalipse 10, 7 entraria em cena em conjunto com Malaquias 4. Laodiceia 38 fala sobre isso. O irmão Branham mostrou que é o ministério de Elias que converte, do sétimo anjo que revela, e com os mistérios revelados, são estes mistérios divinamente revelados que converterão os corações. Então, se não tem os mistérios revelados, não tem conversão. O que nós estamos precisando nesse tempo é de ver convertidos. Que ninguém vai estar sempre com o Senhor se nem foi convertido. E não é difícil a gente detectar o convertido. E você vai na Bíblia e olha o que o convertido fala. Se ele não cumpre aquilo,
então ele não faz parte desse convertido que ele mesmo prega. Sou convertido. E ele não faz parte daquilo. Porque tudo na Bíblia é uma ligação. Se nós pensarmos, um cabelo de mulher não tem nada a ver com rapto. Vestido também não tem. Sapato também não tem. Mas você vai na Bíblia e vai na mensagem do profeta, tem a ver. Para nós que nós pensamos, não tem a ver, mas na Bíblia tem a ver. Certo? Isto que é importante. Eu tenho que ir pela Bíblia, pela mensagem do profeta. Ele que disse, daquela irmã que caminhava, dizendo, eu vou provar para você, porque tem umas petulantes, eu vou provar para você que eu posso caminhar nesse caminho de salto alto. Ele diz, não faça. Ela não obedeceu. E começou a caminhar de salto alto. Isso é dentro da mensagem. Irmão Branham não está pregando para assembleano. Está pregando para as crentes da mensagem. Então, a partir daquele momento, diz irmão Branham que ela rodopiou e foi para o abismo. Agora, isso pode ser sonho, visão. Irmão Branham estava mostrando para nós que não se pode caminhar nesse caminho da revelação com aqueles saltos altos. Irmão Branham estava apoiado também por Isaías capítulo 3. Aquilo ali é real. Que nos últimos dias as filhas de Sião andariam cascavelando. O irmão Branham disse isso que é salto alto. E outra, a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, irmão Branham diz que filhas de Sião é a noiva. Não é a Assembleia Batista, é a noiva. Não é a primeira e segunda etapa, que quem está só na primeira e segunda etapa não é da noiva. Deveria entender isso. Aí você vai prosseguir. Eu estou fazendo, é bom eu falar coisa que vocês estão cumprindo, que fica mais fácil. E o que eu vejo, que vocês não têm dificuldade para cumprir, então a Bíblia, ela é manifestada através da sua obediência. Você obedece e manifesta aquela letra da Bíblia. William Branham obedeceu e até manifestou a letra da Bíblia, que nós não gostamos muito de pregar, mas já que nós não temos gente com dificuldade para isso, mas o irmão Branham foi aquele dizimista fiel e diz que cada membro desta noiva também o é. Isso são coisinhas. Mas dinheiro não faz parte do arrebatamento. Não é o dinheiro, é a obediência à palavra. Cortar o cabelo da mulher, isso não faz parte do arrebatamento. Não é o corte do cabelo, é a desobediência à palavra. O que tem a ver uma mulher de calça esporte, calça comprida, de homem, com arrebatamento? Mas não tem a ver nada. Tem a desobediência dela na Bíblia, que diz para ela não usar vestimenta de homem. E o outro lado também o homem não usar vestimenta de mulher. Então você sabe, pelo nosso país, pela nossa cultura, o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. O próprio país está mostrando isso. A cultura é isso aí. O que você vê, roupa de homem, se eu saísse de saia, você já diria, o Osmar está doido. Por quê? Porque não é cultura do nosso país eu sair dessa forma. Então, é de uma mulher sair com a roupa do homem? Também não é. Aquilo ali está fazendo parte, porque elas desobedeceram
e usam as vestimentas do homem. E Deuteronômio 22:5 é Bíblia, diz o profeta. Mobran pregou isso como sendo Bíblia hoje para nós. Diz que aquilo tem que ser cumprido, que é uma abominação. Ele sabe o que ele diz? Abominação é como um sanitário desassiado. Uma mulher usar roupa de homem. Bom, eu estou em pormenores. Faria alguma diferença ser dizimista ou não para arrebatamento? Não faz, porque para ir para o céu não precisa de dinheiro. E Deus é rico, também não precisa. Então a diferença que faz é porque a pessoa não obedece à Bíblia. Só isso. Ela não obedece o que a Bíblia diz. William Branham obedeceu e cumpriu tudo isso. Nós temos gente aí tentando pregar através da internet e não consegue nem cumprir com seus dias. E se você não cumpre com aquilo que deve se cumprir, agora ele diz assim, mas eu devia ter feito isso, que aí eu podia falar agora. Se você não cumpre, o que melhor faz é ficar quieto. Porque estamos nos aprontando para estar sempre com o Senhor. Não me diga que vocês estão sempre já com o Senhor, porque já deu arrebatamento. Aí vocês estão sempre com o Senhor, com dor de barriga, com dor de coluna, dor de cabeça, palpitação no coração. Aí eu estou sempre com o Senhor, conforme diz a Bíblia. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não tem jeito de você estar sempre com o Senhor nesta condição física. Irmão Branham mostrou claramente que tem que ser mudado. Paulo pregou que nós temos que ser mudados de mortal para imortal. Subiremos a encontrar com o Senhor. É de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Não me diga que você já está nessa situação. Você é imortal? A minha também é. É isto que as pessoas não conseguem ver, que há um milênio físico. Não apenas esse descanso de alma que você tem, mas um descanso físico, que nunca mais você se cansará. Será no milênio. Haverá um milênio sem morte, sem dor, sem cansaço. Agora, isto haverá, porque a Bíblia diz, o profeta diz, e eu creio nisto. O arrebatamento é te tirar da terra para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos usar certas referências que as pessoas fazem e que em certos pontos você vai ver até na Bíblia, e que eu faço esta referência. Você encontrar com o Senhor nos ares. A igreja ainda tem que se preparar para isso. O nosso profeta encontrou com ele nos ares, voltou, pregou, morreu e foi sepultado. Agora, não me diga que isso já cumpriu com William Branham, que ele está sempre com o Senhor. Talvez vocês não saibam por que eu estou pregando. É porque nesse tempo já tem gente crendo que o arrebatamento já deu. Que no tempo do irmão Branham deu arrebatamento. Agora, olhe na mensagem, olhe na Bíblia, olhe no mundo. Depois do arrebatamento, diz William Branham, entra grande tribulação, que nunca houve e jamais haverá. Espera lá, você já viu algum tempo de tribulação tão grande depois de 63? Que o mundo inteiro entrou em tribulação? Não. Então não deu arrebatamento. Certo? Estas coisas não aconteceram.
a falta de revelação, de luz, porque as pessoas, quando elas conseguem uma tonteria, elas não largam daquilo. Os trinitarianos não largaram da tonteria que Deus é 3 até hoje. E os dualistas também não acharam, não largaram daquilo até hoje. E tem as pessoas que creem que estamos no milênio hoje, que é uma tonteria isso. E eles não vão largar de crer. E tem aqueles que creem que o arrebatamento já deu e eles estão aqui na terra, quer dizer, eles não foram. Eles não foram. Porque o arrebatamento deu. Mas eu creio também que o irmão Brana foi, eu fui com ele. Mas não é só isso, irmão Brana foi, eu fui com ele, irmão Brana voltou para a terra, eu voltei com ele, irmão Brana foi no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, pregou sobre os selos, eu preguei com ele. Eu não só ouvi com ele, eu preguei com ele. Irmão Brana pregou os 7 trovões e eu preguei com ele. Irmão Brana falou do HM e eu falei com ele. Tudo isso. Agora, irmão Brana morreu num acidente automobilístico. E agora? Está sempre com o Senhor? Gente, certas doutrinas que as pessoas entram nela, não tem base na Bíblia, não tem base na mensagem, e elas vendem a sua alma a Satanás. Elas vendem. Que quando você crê numa coisa que não tem base escriturística, você está vendendo a sua alma a Satanás. E é por isso que são teimosos. Você pode falar, eles são teimosos. Eles não obedecem. Você pode mostrar a escritura para eles, eles não obedecem. Porque aquele espírito da teimosia que o diabo já semeou está neles. Não para. Você pode dizer para uma pessoa trinitariana, Deus é um. Deus não são 3 pessoas. Eles vão discutir com você, então você tem que parar de falar com eles. Porque diz o profeta que um filho de Deus não discute, que Deus não discute nem os seus filhos. Então, se alguém discute sobre o arrebatamento, eu nem vou discutir, eu só vou pregar. Porque esse é o meu dever de mostrar ao povo aquilo que está na Bíblia e aquilo que William Branham pregou. Amém? Esses dias eu preguei, encontrando com o Senhor nos ares. É tudo no mesmo versículo. Agora, estaremos sempre com o Senhor. Isso só acontece depois do arrebatamento. E as pessoas não estão sempre com o Senhor. Você está ao lado espiritual, você está na sua alma, mas você está em dor, você está em problema, você está em dificuldade, dificuldade no lar, dificuldade com a esposa, com o marido, com filhos. Você está em dificuldade, você está em luta no emprego. Não me diga que você foi arrebatado também e está em problema no emprego e está doente. Não me diga, William Branham disse que não é para isso mais. Irmão Branham disse que quando der o arrebatamento, nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e depois nós só retornaremos para a lua de mel. 1000 anos, lua de mel. É que o profeta pregou. Eu quero só deixar mais algumas coisas aqui para vocês. Fazer uma pergunta para quem... Ele não vai ter tempo de responder. Mas eu vou fazer uma pergunta para quem crê da forma errada, que já deu o arrebatamento. O irmão Branham, quando falava da vinda do Senhor, irmão Branham falava do arrebatamento, porque ele era a manifestação do Filho do Homem. Ele estava aqui falando de uma coisa que ia acontecer. Nós cremos na vinda do Senhor, porque ela começou com o irmão Branham e termina com o arrebatamento. Esta é a vinda do Senhor. Mas escuta aqui para você ver. Você que crê que já deu o arrebatamento. Irmão Branham diz no parágrafo 47, quem dizeis ser este? Mensagem pregada em 1965. Parece que é isso que ele pregou essa mensagem, 64, 65. Já tinha
me perdoe, já tinha dado o arrebatamento. Irmão Branham estava pregando. Escutem, eu estou dizendo para você o que os outros estão crendo. Certo? Na mente deles, já tinha dado o arrebatamento, porque para eles o arrebatamento deu em 63. Eles não veem a vinda do Filho do Homem em 63. Eles já enrolaram tanto que já está vendo arrebatamento. Em 63. Aí em 64, irmão Branham está pregando. E eu disse numa pregação esses dias, para quem crê que já deu o arrebatamento em 63, ele está dizendo que até o William Branham ficou na tribulação. Porque o William Branham viveu até 65. Entende? Ele é tão errado que o irmão Branham falou com respeito ao irmão Liveio e diz, a diferença que nós temos é esta, que o irmão Li crê que a igreja passa pela tribulação e eu não. 165, a mensagem unidade. Agora, poderia dizer que o irmão fulano pensa que já deu o rapto, mas eu também, Osmar, não. Eles creem assim, mas eu não. Eles já foram do meu ministério, extravasaram, foram além. Outros ficam aqui, e foram além com coisas que você não consegue mais ver a realidade daquilo que eles pregam, que já se foi. Se deu arrebatamento, William Branham passou pela tribulação, e eles não veem isso. Eles também, que tempo, eu sempre tenho perguntado, que tempo eles acham que eles estão vivendo? Mas eu quero deixar só isso daqui, que é tão simples, que o irmão Branham diz no 47, quem dizeis ser este. O mundo está caindo aos pedaços. E o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhem os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará este lugar. O que ele está dizendo? Quem crê que o arrebatamento deu em 63, Branham pregou em 64 uma predição. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, a vinda do Senhor que o irmão Branham falava era o rapto. Antes da vinda do Senhor. Agora, é uma predição, na verdade. Eu queria só que você olhasse isso. É uma predição. Pode dar o rapto e Los Angeles não afundar. Pode dar. É uma predição. Certo? Não é assim, diz o Senhor. É uma predição. Mas o cientista mesmo já disseram que não sabe o que fazer para salvar a Califórnia mais Los Angeles. E não vai ter salvação mesmo. E as pessoas, irmão Branham, nos dias dele, já indicavam, se você puder, saia de lá. Nos dias dele. É como você, sai de Laodiceia. Eles não saem. Sai dessa Santíssima Trindade que você crê. Eles não saem. Tem gente que foi feito para morrer afogado lá em Los Angeles. Tem gente que já foi feito para aquilo. E você não pode mudar aquilo. Tem gente que já foi feito para morrer trinitariana. E você não muda ela de jeito nenhum. E agora tem gente dentro da mensagem que foi feita para não crer na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, da terceira puxada. Foram feitos para aquilo. E você não os mudará. Não teme. Eles não vão mudar. Irmão Branham chega a dizer numa mensagem aqui, é assim diz o Senhor. Eles não vão mudar. E agora tem aqueles que saíram do nosso ministério e estão dizendo que já deu o rapto. E você não vai mudá-los. Não pensa que eu pregando vou mudá-los. Não.
Isso daqui para eles não vale nada. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus. Se você diz que já deu rápido, já deu a vinda do Senhor Jesus. Completa. Eu creio que deu a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, único, a vinda do Senhor. Porque é uma só. Ela começa no Monte Pôr do Sol. Irmão Branham recebendo a revelação, pregando, e a noiva crendo, vivendo e se preparando para a subida. Outra vez, vocês creem que deu arrebatamento em 63. William Branham estava fazendo uma predição da Califórnia afundar em 64. E aí, pregando. Ele estava pregando em 64 essa mensagem. Que dizeis ser este? Dizendo que a Califórnia vai afundar. Antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. E não foi antes da manifestação no Monte Pôr do Sol. Porque também não foi afundado. Você tem que ver isso daqui. Foi depois que o irmão Branham ainda predisse. Ele predisse antes. Em 61. Ele predisse depois. Em 64. Em 63 já tinha dado a vinda do Filho do Homem. Para o irmão Branham subir, porque era tempo do sétimo selo, e sétimo selo é mistério. Irmão Branham tinha que subir para que Cristo pudesse descer nele. William Branham diz: o sétimo selo o traz de novo à terra. E o sétimo selo era Branham. Trouxe Cristo de novo à terra. Outros pensam diferente. O sétimo selo vai trazer Jesus carne na terra. Branham diz que não. William Branham diz: se ele vier nesse corpo, eu não o aceitarei. Eu não o receberei. Agora você vai receber. Branham falou que não recebe, eu não recebo também. Não adianta eu dizer, Branham enganou. Não, Branham não enganou. A mensagem dele é perfeita. A mensagem dele é Deus em carne. Essa mensagem hoje é Deus em carne. Você tem que receber essa mensagem. Se você quer ser esse Deus em carne aqui na terra, você precisa receber a própria mensagem que mostrou Deus em carne num homem. Você recebe, logo você também vai mostrar Deus para o povo, Deus para o mundo. Agora pensa bem que jeito que nós vamos mostrar Deus para o mundo. Irmãos, uma das coisas importantes, interessante, é que o irmão Branham, quando estava curando enfermos, expulsando demônios, discernindo os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra estava nele, é a palavra quem faz isso, e estava acontecendo no seu ministério, muita gente com ele. Mas quando a palavra foi revelada, os 7 selos, os 7 trovões, quando foi revelada, ele começou a perder os seus amigos. Então você não pensa que é a hora da revelação, a maior revelação, que é a hora de você ter os maiores amigos. Não, é a hora de você perder os maiores amigos. Na hora da revelação, Branham fez isso, ele perdeu os melhores amigos. E aí fica um grupo insignificante. E aí você lê as mensagens e vê o irmão Branham lamentando: Deus vai me tirar desse deserto um dia. Eu estive por 3 anos aqui em Tucson e nenhum de vocês me chamaram no púlpito. Você pensa que isso não doía no irmão Branham? 3 anos morando numa cidade que apontava para Jerusalém, Tucson, nos dias de William Branham, no entardecer, era como Jerusalém no tempo de Jesus. Está escrito na mensagem, irmão Branham fala sobre isso daí. Entende? Tucson.
É igual Jerusalém. Agora, em Jerusalém foi onde Cristo morreu, em Tuxtlan. Foi ali exatamente onde os selos foram revelados. Por isso, ele chamou aquela cidade para ele de Jerusalém. Agora, se você crê que o rapto já deu, ou infelizmente você ficou, e eu lamento por você, porque não deu e você não vai outra vez. Porque você não foi na primeira e não vai agora. Porque se já foi, na sua mente já deu, você não foi. Ah, eu fui, eu estava no irmão Branham, eu também estava. Não é assim o arrebatamento. O arrebatamento é uma saída da terra. É você sair. Branham saiu, mas você não saiu. Branham saiu, voltou, mas você não saiu. Você está aqui ainda. Precisa sair. Temos que ter uma saída súbita desta terra. E o interessante é que, depois do arrebatamento, depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Oh, irmãos, depois que William Branham encontrou com o Senhor nos ares, ele desceu para a terra. Você pensa que é estar com o Senhor na terra? Estaremos sempre com o Senhor. Ele está subindo, gente. Não é hora de descer. A hora de descer foi a hora que Deus desceu em William Branham. Arrebatamento não é descida. Arrebatamento é subida. Por que vocês ainda... Bom, quanto mais recebeu luz e creu errado, pior fica. É mais trevas para um irmão que crê que o arrebatamento já deu, do que para um denominacional que está esperando o arrebatamento. Mas tanto vai decepcionar o irmão que crê que o arrebatamento já deu, como o irmão denominacional que crê que o arrebatamento vai dar. Tudo vão decepcionar. Um porque crê que já deu e eles não vão, que estão aí ainda. E outros porque crê que vai dar e eles não recebem a mensagem que prepara para a subida. Nós não tínhamos nenhuma mensagem. Irmão Branham pregou a união invisível da noiva de Cristo. Ele disse que ninguém poderia, a igreja, na confusão que está, ela não poderia apresentar Malaquias 4. Irmão Branham disse, ela não poderia apresentar Malaquias 4. Então Deus tinha que vir em carne para poder apresentar Malaquias 4. Você pensa que João Batista tem que falar, eu sou. É perguntar para ele. O homem falou que não era nada. Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. Então o que você é? Ele só falou uma partezinha que ele é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele era o Elias ou não era? Era. Mas não era ele que tinha que falar. Era Cristo. Vocês podem ver que depois o que aconteceu foi que Jesus disse, vocês querem saber quem é João? Ele não é como uma cana agitada pelo vento, que por causa de salário sai de uma igreja e vai para outra. Ele não é... Vocês já leram? Ele é o Elias que tinha que vir. Ele é o Elias. Jesus podia falar, mas João só diz uma escritura. Eu sou a voz do que clama no deserto. Por quê? Porque ele vinha do deserto. Mas por que João veio do deserto? Porque em Lucas 4, a palavra do Senhor foi ao deserto. Aonde a palavra vai, quem está naquele deserto, sai daquele deserto também. Entra na cidade e prega a mensagem. Mas quando ele foi porque a palavra do Senhor queria encontrá-lo no deserto. Sem muita gente ao seu lado. Tem hora que nós queremos um monte de gente conosco. Irmãos, nós vamos provar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, cristãos, é não ter ninguém conosco. A hora que você tiver até um irmão desse seu aí, que pisa no seu calo. E você, eu creio nessa mensagem. Eu vou ficar sozinho, mas eu creio. Isso é verdade.
Não é assim, não tem que ajuntar mais gente para eu crer. Não, Deus não está atrás desse grupo, não. Deus está atrás daquele que recebe sua palavra sozinho, vive com ele sozinho. Você é parte de Deus sozinho. Você é aquela parte que funciona no corpo. Você não é as outras. E se Deus trouxe você, Deus trará as outras partes também. Se Deus falou com você, Deus fala com as outras partes também, para formar esse corpo. Amém. Então, meu irmão, que crê que o arrebatamento já deu, uma pena que você ficou. Até que se você tivesse ido também, né? Aí era eu que tinha que preparar. Fulano foi. Não foi e fica falando que deu arrebatamento. Não foi. Arrebatamento não é vir para a terra. Vir para a terra tem um versículo certo. 4,17. 4,16 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá. Mas para arrebatamento também tem um verso certo. Verso certo. É o 17. 4,17 de 1 Tessalonicenses. E aí subiremos. Eu não sei se subia para baixo. Meu irmão Brana pregou que subia e descer. Quer dizer, de toda forma, quando você pega com um incrédulo, não vai dar certo. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Bom, eu acho que é o tempo mais que se deve falar em arrebatamento, porque nós estamos perto. Certo? O mais próximo agora, para quem já creu no Filho do Homem, para quem já creu no último eleito, que já entrou, para quem já creu na manifestação de Deus em carne, para quem já creu no HM, no novo nome, o que mais pode te ajudar é arrebatamento. Irmão Brana fala sobre isso. Se você vai falar com uma pessoa, você fala naquilo que ela está vivendo. O irmão Brana conversava com o criador de galinha e começava a falar em galinha. Também. Eu falando em galinha, daqui a pouco está falando em Jesus. Eu falando em galinha. E aqueles que não podiam ir na reunião, porque tinham que cuidar da galinha, de suas galinhas, aí veio uma tempestade e matou tudo, até o dono delas. O irmão Brana diz, agora ele não pode mais cuidar de galinha. Começa a colocar um monte de coisa como empecilho. Não, eleito é eleito. Você enfrenta e vai servir a Deus. Meu marido é isso, minha mulher é aquilo. Não importa, marido e mulher. Agora é Deus. Marido e mulher vocês tratam em casa. Chama ele de amor, de bem, de querida, de querido. E abraça e beija. Faz o que vocês quiserem com eles em casa, de bom. Agora, para aceitar a Deus, é diferente. Se a querida não quer, eu quero. É assim. Se o querido não quer, você quer. Tem que fazer assim. Não pode ser diferente. Você fez a sua decisão para com Deus. Amém. Bom, outra coisa que queria mostrar, que a gente já pregou sobre isso, mas é bom repetir, que existe a terceira vinda. Irmão Brana falou da primeira vinda como a morte de Jesus, a segunda vinda como rapto, porque no entremeio de rapto teríamos o Filho do Homem. Aí ele pregou também, provando a sua palavra, dizendo, no entremeio, então temos Lucas 4, 26 a 30. No entremeio. Então você tem que tomar esta mensagem agora. Do entremeio é a mensagem do Filho do Homem. Aí chega ao arrebatamento. Isso é o que o irmão Brana pregou. O irmão Brana não pregou o entremeio como o rapto. O entremeio, irmão Brana pregou Filho do Homem. No entremeio, a vinda do Filho do Homem, Malaquias 4 e São Lucas 17, 26 a 30. Aí depois o irmão Brana falou da terceira vinda, que está aqui, a revelação de Jesus Cristo, 107, 108. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até os mesmos
que os traspassaram. Agora, você não pode falar que esta vinda foi no Monte Pôr do Sol. Por quê? Quem foi que traspassou ele? Não foi gentil. O gentil está traspassando depois da revelação dos selos. Aí o gentil está traspassando o Senhor. Mas essa daqui, é o irmão Branham que vai dizer aqui. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, verso 7. Porque aqui tem judeu e gentil. Todas as tribos da terra. Isso passa para os gentios também. Aí o 107 e 108 ele diz assim: ele vem. Jesus vem. Agora as pessoas, eu sei que alguém que está me ouvindo agora diz: espera lá, Osmar. Ele estava falando isso em 61, ele vem em 63. Isso é na concepção dele, né? Ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem, vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem. Assim seja, Senhor Jesus, vem brevemente. Amém. 108. Ele vem com as nuvens, nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração. E seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria. E aquilo ali também foi uma manifestação dessa. No Monte Pôr do Sol. Também foi uma manifestação dessa. Ele veio em nuvens de glória. Por isso que as pessoas enganam. Mas aquela vinda era do Filho do Homem. E rápido é ida. Não é vinda. Entende? Rápido é subida. Estaremos com o Senhor nos ares. Nos ares. Então não é aqui. Não é descer, é subir. Mas escuta o que o irmão Branham esclarece aqui. E seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria. E todo olho o verá. Escuta a interpretação de William Branham. Eu gosto do profeta. Qualquer irmão, pregador, teólogo, pode falar, tudo bem, para você, mas não está bom para mim. Para mim, tem que ser o William Branham. Eu tenho dito para os obreiros que me ajudem. Não só fala, mostra onde está. Faça como eu. Eu mostro onde está. Então o obreiro tem que mostrar onde está. Esse negócio fica só conversando, falando. Ah, irmão Branham disse, irmão Branham disse. Fala onde está. Porque aí ele vai lá, e fica até engasgado. Foi Branham que falou mesmo. Mas quando já foi ordenado a não crer. Não, mas eu não vejo assim. Ele veio e não via assim também. No tempo do irmão Branham. Ele não via do jeito que o irmão Branham via. Gente, quem não vê do jeito que o irmão Branham viu, não pode ir no rápido, porque o irmão Branham foi um que foi... vai guardar isso aqui. Ele foi no rápido antes de saber qualquer coisa dos trovões. Foi quando ele desceu, Cristo desceu nele, que ele foi para o tabernáculo em Jeffersonville, diz, vou pregar a revelação dos 7 selos. Ele disse, quando estava pregando o primeiro selo, se o Espírito Santo não tivesse entrado naquele quarto, nesta manhã, eu teria lhes ensinado algo errado. Mas por volta do meio-dia, o Espírito Santo entrou no quarto, e o irmão Branham já ia sair com aquele rascunho da mensagem que ele tinha pregado antes. Que aquele cavaleiro do cavalo branco era a igreja primitiva. O irmão Branham ia sair com aquela mensagem para pregar. Aí Deus falou para ele, não, isso daí não é a igreja primitiva, isso é o anticristo. Então o irmão Branham não sabia. Então aquilo não foi o arrebatamento com trovões. Arrebatamento que é fé nesses trovões, que te dá fé de rápido. William Branham não tinha antes. Quer mais uma prova? Primeiro selo 35.
com o que temos agora, não podemos subir. Ele já tinha subido e tinha descido. Então ele estava falando da subida real, não daquela que foi apenas para ele receber a revelação, mas da subida real. Depois de pregar os 7 selos, os 7 trovões, aquilo promoveria uma fé de rapto nele e nas pessoas. Irmão Branham não falou no primeiro selo: vocês não têm fé de rapto. Vocês não podem subir. E diz: não poderemos subir. Ele está colocando junto. Não poderemos subir. Amém? Então, agora, escuta o que o irmão Branham está falando desta nuvem também. E todo olho o verá. Até os que o trespassaram. E o irmão Branham chega a pregar uma outra mensagem, que foi traspassá-los com credos e dogmas. Isso quem traspassou foram os judeus lá atrás. Mas agora, os gentios está traspassando também a palavra feito carne no novo nome. O gentio está traspassando esta palavra feito carne com credos e dogmas. Eles estão enfiando suas espadas destas línguas afiadas contra a revelação. O microfone aguentou. Bom. Amém. Você pensa que o microfone aguenta também? Ele diz: eu não aguento escutar essas coisas, não. Até o microfone precisa de conversão. Eu gosto de ver assim, ver um paralelo com a mensagem, Bíblia, não choca. Agora eu vou falar que o arrebatamento já deu, de falar que a vinda do Senhor, que era para o Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu. Isso daí é a vinda do Senhor como Filho do Homem, é a vinda do Senhor. Agora, para ir no arrebatamento é a nossa ida, para encontrar o Senhor nos ares. Amém? E não é questão de encontrar o Senhor nos ares assim na mente, uma coisa ilusória. Não, é encontrar o Senhor nos ares mesmo. Ele mesmo. Amém. Então dá um jeito nessa chave que tem que converter também. Aí diz o profeta, com respeito a esta nuvem, todo olho verá. Ele diz: isso quer dizer que isto não é o rapto. Preciso falar outra vez? Para você que pode crer que aquela vinda no monte pôr do sol é o rapto, todo olho verá. Se você pensa que é o rapto, irmão Branham diz aqui, ó, isso quer dizer que isso não é o rapto. Isso é quando ele tomar seu devido lugar como governador do mundo. Outra vez está abaixando essa coisa. Amém. Amém. Então, irmão Branham está clareando aqui. Isso quer dizer que isto não é o rapto. Porque, gente, o que é rapto? Você pensa que o rapto você vai tirar foto? É o rapto? O rapaz, ele vai roubar a moça, mas tira uma foto e deixa para os pais ali. Marca o endereço onde eu estou. É rapto.